conversas informais, e também por uma enorme curiosidade sobre o que é na Universidade Portuguesa, onde encontro a hora do almoço. Uma tradição anglo-saxónica, como sabem, mas que me parece muito difícil compaginar com as boas tradições mediterrânicas e latinas que nos unem. Nós temos 40 e poucos minutos para esta conversa e para o debate, portanto eu vou dividir a meio e limitar a minha intervenção a 3 tópicos. Vou falar sobre, basicamente vou explicar-vos a minha opinião, que é muito discutível, sobre porque é que acho que a União Europeia é um projeto falhado. E para isso referir-me a alguns dos aspectos da crise financeira, a algumas das características da evolução política e, finalmente, ao seu impacto na evolução das ideias. E sabendo da vossa formação em áreas disciplinares distintas e diferentes, presumo que, espero que isso vos possa ajudar a refletir e a discutir. Começo pela questão financeira. Até hoje, a globalização foi-nos apresentada como uma gesta heroica, como um grande processo de democratização do planeta. E foi-nos dito que depois do final da Guerra Fria havia uma globalização política, com a multilateralização, Obama, com a expansão das fronteiras da democracia e com a inclusão numa redução da pobreza e da desigualdade. Os últimos 20 anos do processo da globalização são um fracasso deste ponto de vista. E, na verdade, aquilo que temos é o fim de uma sintonia entre uma globalização política, que era mais unilateral do que multilateral, mas que se sintonizava com uma globalização financeira. Esses dois processos acompanharam-se e reforçaram-se. E eu creio que isso acabou. Temos uma poderosíssima globalização financeira, ou seja, uma enorme concentração de poderes, maior negócio no século. A Bayer compra a Monsanto. Vai determinar a evolução da agricultura mundial do planeta. E já me referirei a um outro exemplo. Mas, onde havia globalização política, agora há caos. Caos. O presidente norte-americano tenta aprovar uma lei para proteger de perseguição judiciária nos Estados Unidos os monarcas sauditas, que poderiam não ter alguma relação com o Bin Laden. Essa decisão é revertida no Congresso norte-americano, pela primeira vez em muitos anos, e percebemos o significado que tem num contexto em que os Estados Unidos assinam com Israel o maior acordo militar da história da economia mundial. Não há capacidade de gestão de nenhum conflito regional. Não há nenhum conflito regional em que seja possível haver gestão. O presidente das Filipinas anuncia que, como Hitler, quer fazer um genocídio, neste caso 3 milhões de toxicodependentes. Tudo se tornou possível. E é para discutir o impacto dessa crise da globalização política e do sucesso paradoxal e, portanto, ameaçador da globalização financeira, que começo na questão europeia pela evolução financeira. Nos próximos dias, hoje isso já é verdade, já foi esta semana, mas possivelmente no fim de semana, nos próximos dias, teremos notícias, e se tivermos notícias não serão boas, sobre o maior banco alemão, que é o Deutsche Bank. Há 3 meses atrás, perguntado por um jornalista, o Sr. Schäuble, Ministro das Finanças da Alemanha, se tem preocupações com o Deutsche Bank? Não, eu tenho preocupações com Portugal. Na altura estava-se a discutir as sanções sobre Portugal. O Deutsche Bank é um dos maiores bancos mundiais. É um banco que não produz receitas. 100% dos seus rendimentos são utilizados nos seus custos. Está extraordinariamente alavancado. Os seus ativos são da ordem de 30 vezes o seu capital. É o dobro ou o triplo do normal num banco. E tem uma exposição a produtos derivados, que são apostas sobre mercados financeiros futuros, que é da ordem dos 54 trilhões
de euros, ou seja, mais do que o PIB mundial. Estas apostas têm um valor nocional, é o valor registado destas apostas, sendo que muitas vezes são apostas contraditórias. Aposta-se que os juros vão subir e aposta-se que os juros vão baixar, para ganhar na margem. Mas representam uma exposição gigantesca do banco, porque só neste banco estão registradas operações que são mais do que o produto do mundo inteiro. Para percebermos o significado deste risco, o Lehman Brothers, a grande catástrofe financeira de um banco que, falindo, desencadeou a crise de 2007-2008, cujos efeitos ainda vivemos, quase 10 anos depois, era um banco que tinha uma exposição à dívida que era 10 vezes mais pequena do que o Deutsche Bank. E nessa exposição à dívida, ele colapsou porque não conseguiu pagar 1/200 dessa dívida, tendo ativos que o cobriam. Porque as margens financeiras em operações desta dimensão, uma pequena variação é uma gigantesca variação em valor. Esse é o risco da margem quando se trata de dimensões supraplanetárias. E o Deutsche Bank caiu 50%, as ações caíram 50% este ano, ou seja, não vale nada, sendo o maior banco alemão e um dos maiores bancos europeus, não vale nada, pode-se tornar, portanto, o próximo fator de crise. Porquê que isto acontece? Acontece por muitas razões, pela própria prática bancária, pela própria utilização das fronteiras nebulosas da legalidade nas operações bancárias, pela vontade de criar uma economia extrativa, ou seja, a finança ganha a partir de rendas, ou seja, cria dívida, e a dívida é uma dívida sobre os ativos reais produzidos pela economia. Ou seja, a dívida são os nossos salários, as nossas pensões, os nossos impostos. É isto que é a dívida. Algum dia, os salários e as pensões, por via dos impostos, que são salários e pensões, vão pagar as rendas financeiras. E é assim que funciona esta economia fictícia sobre dívidas. Isso são razões suficientes para explicar já como se desenvolveu o sistema financeiro, a sua hipertrofia e, portanto, o seu enorme poder. Porque é de um enorme poder que se trata quando se tem uma dimensão desta ordem. O Goldman Sachs registava lucros superiores ao PIB de mais de 100 países do mundo. Percebemos porque é que Durão Barroso pode ser presidente do Goldman Sachs. Mas há um outro fator que agora cria, e que vos queria referir, que esse é um fator europeu. Como a Europa respondeu à crise financeira e às perdas do setor bancário, transformando as perdas bancárias em dívida pública, criou um enorme problema de vulnerabilidade acrescida ao setor financeiro. Quem tem muita dívida vai pagando a dívida e refinanciando a dívida, por isso, dos juros a crescer crédito para pagar a dívida. Dívida gera dívida. Para responder a esta situação, a União Europeia impôs uma solução que se chama austeridade, ou seja, reduzir o produto. E reduzir o produto tem como consequência aumentar a dívida. Portanto, quase 10 anos depois de começar a crise das dívidas bancárias traduzida em dívida soberana, crise da dívida soberana, a dívida é naturalmente maior. E a austeridade que reduzia a dívida sistematicamente agravou as condições desta economia. E quando isto pôs em causa o euro, a resposta do Banco Central Europeu, inteligente, foi baixar as taxas de juros e emitir moeda. Ou seja, emprestar à economia a juros de 0%, todos os meses, 80 mil milhões de euros. Solução inteligente, mas tem um efeito que é os níveis de taxa de juros são tão baixos que os bancos não têm lucro na sua operação. Porque o lucro da operação bancária é receber os nossos depósitos e emprestar, portanto, ganhar sobre os juros do crédito. Não nos pagam a nós juros, mas recebem juros do crédito que concedem. Se os juros são zero, isto acabou. E, portanto, toda a banca lançou-se de novo em operações aventureiras. Exemplo, o Deutsche Bank. E levou o seu nível de operações em derivados, que já tinha provocado a crise de 2007-2008, a um nível que na crise de 2007-2008 era uma brincadeira de recreio.
E, portanto, tudo isto funciona enquanto a confiança vai alimentando este sistema. Por isso, o problema europeu já não se chama Portugal ou Espanha ou os países da austeridade, já não se chama só dívida pública na periferia, chama-se a gigantesca dívida provocada no maior banco alemão. E, portanto, ao transferir o efeito de pressão da dívida para o centro das economias que mais protegidas estão, percebemos o risco sistémico. O Fundo Monetário Internacional, aliás, dizia o Deutsche Bank é o maior risco sistémico da economia mundial. E, portanto, provavelmente, nos próximos dias, veremos o efeito que isto tem e que pode desencadear o processo de crise. Portanto, queria-vos indicar só através deste exemplo, primeiro, o efeito da globalização. Isto é globalização. A única nunca se conheceu. Alguma vez um banco sozinho pode ter nos seus balanços um valor superior ao do PIB mundial. Não pode. Isto deixou de ter sentido, mas é a realidade. O Deutsche Bank é o banco que tem maiores operações de derivados no mundo inteiro. Portanto, é globalização, mas é uma forma de globalização que depende totalmente da confiança na permanência da extração de rendas sobre o futuro da nossa economia. O que quer dizer que acentua o crescimento da desigualdade e, portanto, a enorme incapacidade das economias de fazerem o que teriam que fazer, que é simplesmente criar emprego. Ou seja, aumentar o investimento, aumentar as dotações orçamentais, relançar a economia. E, a partir de agora, temos uma situação em que os bancos centrais que fizeram tudo o que podiam já não podem fazer nada. Não é possível fazer nada, a não ser a única medida que é recusada, que é investir. Segundo tópico. Porquê a política gosta desta situação? É por doutrina económica? Bom, será também. É porque esta situação desequilibra e, portanto, há vantagens de uma parte da economia? Pois claro que sim. Uma parte do setor financeiro beneficia enormemente deste desequilíbrio. O Santander comprou o Banif, depois do Estado ter injetado 3 mil milhões de euros, comprou por 190. Perdão, por 150. E comprou num domingo, dia 19 de dezembro, às 11h30 da noite, e no dia 31 de dezembro, 11 dias depois, registou um lucro de 180% em 11 dias. Portanto, há quem beneficie deste processo. Beneficie muito. Agora, porquê é que os Estados se tornam desprotegidos politicamente a este respeito? Porquê é que a União Europeia não reage? Bom, as explicações são muitas, mas têm a ver com a estrutura da União Europeia como tal. A União Europeia não é uma união. É um centro rodeado de periferias que são disciplinadas violentamente, como vimos no exemplo da Grécia, e subordinadas a uma lógica que favorece uma acumulação financeira numa parte desta economia e desfavorece, naturalmente, outra. A dívida portuguesa é maior, depois da experiência da Troika. Cresceu sempre durante este tempo, continua a crescer e vai continuar a crescer. E, evidentemente, é um fator de condicionamento democrático de Portugal, porque os governos, o anterior e o atual, dão como boa notícia conseguir emissões de dívida há 10 anos a 13,5%, sabendo que Portugal cresce a 1,5%. E não é preciso ser economista. O especialista em literatura sabe evidentemente dizer que se a dívida todos os anos paga um juro de 3,5% sobre uma economia que cresce a 1,5%, a dívida cresceu. Portanto, o peso da dívida está sempre a aumentar. Portanto, o que é anunciado como boa notícia para a economia portuguesa é simplesmente que nós devemos sempre cada vez mais. E, portanto, há uma desigualdade que é vantajosa para este sistema de centro e periferia. Mas o próprio centro não tem capacidade de decisão política. Vai haver o próximo ano, e vai haver este ano, possivelmente eleições em Espanha, vai haver um referendo em Itália, possivelmente desencadeia a queda do governo Renzi, vai haver um referendo na Hungria, em que se pergunta, a pergunta é esta:
concorda, acha que o governo deve poder rejeitar as imposições da União Europeia sobre o número de refugiados que são estabelecidos para o nosso país? Pergunta magnífica. Vamos saber como é que se pode responder a esta pergunta. O referendo vai ser ganho a 95% pelo governo húngaro, que, como sabem, é um governo protofascista. Depois disso vamos ter eleições em França, onde é mais do que duvidoso que o Presidente Hollande sequer seja candidato. E se for, de certo, não chega à segunda volta, que será disputada de Sarkozy e Juppé, ou Juppé e Marine Le Pen. As eleições na Alemanha registarão um aumento da extrema-direita, que saiu do partido da Sra. Merkel e que agora se coloca em posições contra os refugiados. Vai haver eleições na Holanda, em que o partido de um senhor que nós conhecemos muito bem, que é o Sr. Dijsselbloem, está cotado com 5% de intenções de voto, depois de ter sido um partido de governo. Portanto, o resultado é que em todos os países centrais, ou em grande parte dos países centrais da Europa, nós teremos eleições que resultarão de uma tensão social e política crescente, falta de bússola, não há nenhuma resposta sobre o que se pode passar sobre a União Europeia e, portanto, todas as soluções políticas e económicas na gestão europeia se tornarão muito mais difíceis, qualquer que seja o resultado. O resultado será sempre muito pior. É sempre nesse caminho. Bom, já para não vos dizer, o que bem sabem, que nem sequer é impossível que o Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos. Já não é impossível que ganhe as eleições. Coisa que, evidentemente, seria sempre impossível. Mas já não é impossível. Portanto, neste contexto, percebemos qual é o efeito que a globalização teve sobre os sistemas políticos. Desagregou os sistemas democráticos. Destruiu os sistemas de partidos. Desorganizou os seus referenciais. Criou a potencialidade de enormes revoltas que têm sentidos muito diferentes. Pode ser o Trump, como pode ser do outro lado o Bernie Sanders, nos Estados Unidos. São figuras completamente distintas, que eu nem sequer quero comparar, mas são ambos sintoma do enorme incómodo social com o establishment. E, portanto, coisa que acontece noutros países. Portanto, creio que por tudo isso, no que concerne à União Europeia, não há nenhuma possibilidade de resposta política neste contexto. A não ser agarremos ao que temos. E o que temos é o Tratado de Lisboa, o Tratado Orçamental Europeu, que nos impõe que prossigamos as políticas que temos a certeza que nos vão destruir. Uma última palavra sobre o pensamento político. Qual é a resposta típica a estes problemas? É dizer que há um perigo populista. Bom, a palavra populista é uma palavra estranha, porque daria a indicação de que os conflitos sociais não são conflitos organizados por classes ou por interesses económicos, ou por experiências políticas e por memórias históricas, mas são organizados como uma espécie de multidão, uma plebe que se move ululando pelas ruas. E que basta um dirigente carismático, de Mussolini a qualquer outro, para incendiar as massas e para as levar num determinado caminho. Esta é a narrativa típica do populismo. E, portanto, são gente mal educada. Bom, o populismo oculta naturalmente, não só fenómenos sociais e políticos muito diferentes. Nos Estados Unidos, o populismo de Trump é a classe operária branca, desempregada e empobrecida. Se houvesse populismo no Bernie Sanders, seria os jovens universitários irritados com as guerras sucessivas. São duas coisas bastante diferentes. Se o populismo de Marine Le Pen é uma espécie de revolta da identidade francesa contra a opressão alemã, isso tem também uma leitura diferente do que seria o populismo do norte de Itália, que seria o ódio ao sul de Itália, entre a parte mais produtiva e mais industrial e a parte mais degradada do ponto de vista do emprego e da sociedade. São, portanto, realidades totalmente distintas. Colocá-las sob o mesmo chapéu tem muito pouco significado do ponto de vista da leitura dos processos históricos. Muito pouco significado. Mas há, sobretudo, uma coisa que não se pode fazer, que é criar um sistema de alibi de responsabilidades. Olhemos bem para as eleições francesas. Eu ouvi há pouco tempo um responsável político, ex-presidente da República, dizer há um problema de pedagogia democrática na questão europeia. E se a pedagogia democrática resultar, então venceremos, a ideia europeia vencerá Marine Le Pen.
Agora, o problema da França é Marine Le Pen, certo que é, com certeza, representa uma parte do eleitorado francês, representa um projeto político, e esse projeto político não tem inocência nenhuma. É um projeto sinistro, do ponto de vista político. Agora, as condições que tornam possível que o país mais politizado da Europa, que fez as maiores revoluções democráticas da história da Europa, possa ser captado parcialmente que seja na revolta de uma parte da população por uma dirigente como Marine Le Pen, as condições para isso chamam-se Merkel. Não tem outro nome. A União Europeia é totalmente responsável pela forma como organizou a desagregação dos sistemas políticos, permitindo a emergência destes fenómenos. E, portanto, pensar que o povo é estúpido e que uma boa pedagogia democrática o pode ensinar, ou que, quando muito, os dirigentes são preguiçosos e não se dão ao trabalho de explicar ao povo, mas que um processo de acender uma luz bastaria para se perceber a utilidade de um projeto europeu, é não perceber que a razão da crise do projeto europeu não é Le Pen. Não foi ela que criou a crise do projeto europeu. Ela é uma consequência. A causa da crise do projeto europeu é que ele não tem nada a dizer a ninguém. Tem proclamações a apresentar. As pessoas que acordam todas as manhãs a ouvir o hino da alegria de Beethoven podem acreditar no projeto europeu. Mas não basta o hino da alegria. Não basta repetir o hino. É preciso que o projeto tenha qualquer significado para as pessoas. Emprego para jovens, coordenação científica, cooperação nos sistemas de transportes, proteção dos refugiados, abertura democrática, criação cultural. Isso é um projeto. Isso é um projeto. Mas dizer à Grécia que uma das condições do Pacto da Troika é que os desempregados deixam de poder aceder ao Serviço Nacional de Saúde, isto é a União Europeia. Não é um projeto. Isto não é um projeto. É outra coisa. O ministro Schäuble dizer que a sua preocupação com Portugal não é com o Deutsche Bank. Isto não é um projeto. E, portanto, eu concluiria só dizendo-vos o seguinte. Se for verdade que deixou de haver globalização política porque as instituições regionais e internacionais que tinham alguma capacidade de orientação e de gestão de conflitos deixaram de o ter, e se ao mesmo tempo a globalização financeira, por causa da liberdade da circulação de capitais e de regras dos últimos anos, se tornou um tal monstro desta dimensão, as ameaças sobre as economias mais desenvolvidas são muito fortes, por isso mesmo. Não é o terceiro mundo que é o epicentro das próximas crises. É a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, a Inglaterra. E, portanto, os sinais que se vão acumulando são de grande dificuldade de gestão política, de uma crise financeira que terá episódios cada vez mais custosos. Porque a resposta a estas dificuldades é sempre acelerar a alavancagem, é tornar mais gigantesco este processo. Essa é a razão pela qual eu creio que as instituições europeias não têm nenhuma capacidade de responder. E, simbolicamente, nós percebemos como é que esta degradação se transmite à população europeia. O episódio de Durão Barroso, que é contestado por Jean-Claude Juncker, primeiro-ministro de um offshore, ex-primeiro-ministro de um offshore. E é curioso que, quando eles se zangaram, neste episódio, o Durão Barroso acusa o Juncker de o diminuir para ocultar o escândalo que foi a fuga de impostos no Luxemburgo durante a gestão Juncker, e Juncker acusa Durão Barroso, sempre ambos do mesmo partido, como sabem, de degradar a imagem da Comissão Europeia porque passou a presidir a um dos bancos que foi responsável pela crise financeira dos últimos 10 anos. O que é triste é que ambos têm razão. Mas isso dá-nos uma ideia do que é a gestão política. Quem é que nos dirige? O que é que podemos esperar deste tipo de instituições? Finalmente, o sinal do Brexit
mais uma vez, mistura todos estes elementos. Era o Cameron populista. Bom, Farage é certamente populista, ou Boris Johnson, que aliás agora está no governo britânico. Mas o Cameron escolheu fazer um referendo para resolver, num referendo, os problemas internos do seu partido, da luta contra um setor do seu partido, e conseguir usar isso como argumento para eleições gerais, que aliás ganhou, sendo-lhe permitida esta manobra por parte da União Europeia, que até lhe deu grande apoio, até lhe permitiu regras de exceção em relação aos tratados aprovados, que evidentemente não é legal, mas não deixou de ser feito. A União Europeia passou a beneficiar de exceções não legais aos tratados que tinha assinado para poder tratar pior os imigrantes europeus e poder, que o Cameron utilizasse o mau tratamento dos imigrantes europeus, portugueses ou outros, em Inglaterra como um bom argumento para ganhar votos contra a extrema-direita. E no dia em que tudo isto colapsou, porque de repente houve o resultado mais previsível num país como a Inglaterra, a União Europeia deixou de ter resposta. Passaram vários meses, não começaram negociações, não se sabe quando começarão, não se sabe o que acontecerá, não se sabe como vai ser gerido o processo, não se sabe como é que os tratados podem promover estas diligências, não se sabe o que querem os europeus, não se sabem o que querem os ingleses. E, portanto, creio que este é um dos retratos mais preocupantes. Uma boa instituição é que é capaz de responder em situações de crescimento e em situações de stress, de crise. Nem num, nem noutro, isso tem sido possível ao longo dos últimos 10 anos. É por isso que eu creio que o grande debate de Portugal é um debate sobre aquilo que o Stiglitz chamou recentemente sobre o divórcio amigável. Criou uma grande celeuma, porque é um prémio Nobel da Economia, e é talvez o primeiro grande economista ortodoxo, digamos, tradicional, a dizer que Portugal devia sair do euro e, portanto, devia se afastar das regras da União Europeia. Portugal e outros países. E que era possível esse tipo de divórcio. Não existe em Portugal, existem pouco mais do que um par de estudos a esse respeito, mas existe um debate já razoavelmente desenvolvido. Nos últimos 15 anos em que Portugal participou do euro, passámos de uma média de crescimento de 3% para uma média de crescimento de 0,18%, ou seja, 1/5 de um ponto percentual. Portugal cresce pouco mais do que 0% nos últimos 15 anos e, portanto, não tem capacidade estrutural de corrigir nenhum dos seus problemas da nossa economia e, portanto, da nossa sociedade, ou seja, de criar emprego. E essa é a razão das nossas maiores dificuldades. Portanto, por isso mesmo é que, no contexto da crise europeia e no contexto das dificuldades portuguesas, eu creio que o debate europeu passou a ser a primeira agenda da reflexão sobre as soluções para Portugal. E era sobre isso que gostaria de falar connosco. Agradecer muito ao Sr. Professor Francisco Louçã a sua excelentíssima intervenção. E agora temos um quarto de hora para debate. Quem deseja ouvir? Já que ninguém fala, Vamos lá. em meu lugar, ainda bem que não almocei, porque depois desse retrato. Tinha duas perguntas para o Francisco. Começou por falar que há uma espécie de duplo movimento que é inversamente desproporcional entre uma globalização financeira que parece que vai de vento em popa, caminhando alegremente para a catástrofe, e um movimento contrário de caos, de instalação de um caos político, se bem percebi. A primeira pergunta era então, que é uma tese que parece-me bastante antiga dentro da esquerda, achar que o avanço do
capitalismo acaba por ter por consequência um retrocesso das condições de democratização do país e, neste caso, do mundo. Então, a minha primeira pergunta era: acha que basta uma redemocratização da população, das próprias instituições europeias, para contrariar essa globalização financeira e essa escalada para a catástrofe que aí vem? E, sendo sim, de que forma? A segunda era exatamente em relação ao projeto europeu. O Francisco disse que a culpa, basicamente, a culpa era das próprias instituições europeias. E um pensador, que é o Walter Benjamin, tem uma frase famosa que disse que o fascismo é sempre o resultado de uma revolução falhada. E o que aconteceu nos últimos anos é que verificaram-se diversos movimentos, em Portugal, em Espanha, Itália, na Grécia, movimentos sociais bastante fortes, com bastante implementação, até nos Estados Unidos, com o Occupy Wall Street e essa malta toda. E, no entanto, a consequência política disso foi o contrário. Ou seja, em vez de haver eu não gosto de unificação, do termo unificação, mas em vez desses acontecimentos políticos, muitas vezes eram ambíguos na sua gênese e na sua forma de atuação. Em vez desses acontecimentos políticos terem uma consequência de maior democratização e de uma maior luta a nível europeu, o que aconteceu é que houve uma escalada da extrema-direita em toda a Europa, à exceção, nesses casos, dos países do Sul, por razões uns históricos, outros de contexto. Em Portugal, provavelmente ainda toda a gente se lembra do que é que foi o salazarismo, e em Espanha toda a gente se lembra do que é que foi o franquismo. Pronto, e acho que era isto. Quer fazer a sua rodada de questões e mais alguma questão? Já? Se não houver, faça por nós. Por uma questão que parece... Sim, Luís Miranda. É uma questão que parece óbvia, mas gostava de ver o Sr. Professor esclarecê-la. Há bocado estava a dizer que... Estava a dar exemplos do que era um projeto e do que não era um... Mas não disse que não era um projeto. Portanto, estava a dizer, isto é um projeto. Isto é um projeto. O não projeto, o Sr. Professor não disse que o não projeto, é também um projeto. É um projeto mau. Certo? Ou isso não é um projeto, ou isso aconteceu por acaso, ou essas coisas acontecem por acaso. Isto tudo que a gente está aqui, o professor falou, a gestão política foi feita até para suportar a globalização financeira, os offshores, essas coisas todas, não é um projeto. Um mau projeto, sim senhora, mas não é um projeto. Sim. Sim, embora haja alguma ambiguidade na forma como concebemos o comando dessas operações, não é? Portanto, muitas delas são contextos sociais complexos e não propriamente decididos por um Estado-Maior ou pilotados por um Estado-Maior, e certamente é o que acontece no caso das finanças. Há imensas formas de socialização de decisão, de think tanks que organizam esses pensamentos, de comitês que preparam iniciativas. É o caso em toda a desregulação, isso é absolutamente evidente, mas há muitos projetos que são muito adaptativos, não é? Vão-se evoluindo ao longo do tempo. Se nós vimos, por exemplo, o neoliberalismo da Universidade de Chicago, era um projeto, era uma visão geral da sociedade com particularidades muito modificadas ao longo do tempo. O Milton Friedman, por exemplo, pode parecer surpreendente, mas tinha uma enorme desconfiança da independência dos bancos centrais. Porque dizia a coisa mais óbvia: quando os bancos centrais forem independentes, só pensam como os banqueiros. Deixam de pensar de acordo com a necessidade da economia. Justificou-se plenamente. E, no entanto, a independência dos bancos centrais foi muito importante para que os governos, os parlamentos, deixassem de ter poder sobre a política monetária e, portanto, ela favorecesse por inteiro a concentração de riqueza no setor financeiro. Foi decisivo. Há muitos processos adaptativos deste tipo. Eu referi-me, no entanto, nessa frase a uma outra forma. Eu creio que os dirigentes europeus, muitas vezes, quando estão atrapalhados,
invocam o projeto europeu, o Tratado de Roma, o Spinelli, o Delors, o não sei quantos. Eu acho que é exclusivamente uma lógica religiosa de autocontentamento da elite, que fala para si própria. Fala para si própria, o que tem um efeito de consolidação social relativamente importante, de conformação. Portanto, estamos a falar entre os nossos, criamos um discurso fechado sobre o nosso sucesso, o que nós fizemos. Bem, mas isso não diz nada às pessoas. Não diz nada às pessoas. Não tem nenhum significado para as pessoas. E depois leva a grandes desilusões. Não sei se terão reparado, mas depois da Cimeira de Bratislava, de há 2 semanas, um dos mais sinceros europeístas portugueses, o António Vitorino, que foi talvez o comissário português que teve maior sucesso e é mais respeitado na instituição europeia, veio dizer que a Europa, depois disto, meus amigos, a Europa está ferida de morte. Isso em público, por isso eu posso citar. Bem, quer dizer, que eu dissesse uma coisa dessas era plausível. Agora, quando o António Vitorino diz, eu acho melhor agarrarem-se à boia de salvação, porque este é o homem que, para poder dizer isto, já chegou a um estado de desespero muito grande. Muito grande. Ele percebeu que não há lógica nenhuma. Não há nenhuma capacidade. Isso relaciona-se, aliás, com a primeira parte da sua pergunta. Eu nunca tive nenhuma simpatia, sei que isso é muito tradicional numa parte da esquerda, por nenhuma teoria catastrofista. Acho que quem está à espera de uma catástrofe mais facilmente fica sentado do que faz o que tinha que fazer. Porque é uma forma muito cómoda de ver a evolução das contradições. As contradições têm explosões, a crise financeira é uma coisa para levar muito a sério, o terrorismo é para levar muito a sério, a crise da Síria é para ser levada muito a sério, para falar de uma coisa que hoje em dia é um dos grandes focos de tensão mundial. O ódio, na última semana, entre a diplomacia russa e a diplomacia norte-americana é gravíssimo, acrescendo ao facto de que, provavelmente, sintoma da globalização política falhada, é que talvez nem os Estados Unidos, nem a Rússia, tenham capacidade de controlar os seus parceiros locais. Talvez não tenham. Coisa que não acontecia no tempo da Guerra Fria e mesmo não aconteceu nos anos posteriores à Guerra Fria. E, portanto, isto dá-nos uma noção de que há contradições. E, portanto, elas podem ter explosões. Guerras locais. O Netanyahu, muitas vezes, bombardeia a faixa de Gaza com grande incómodo do Obama. Como é evidente. Portanto, há agências, de formação de terror e bom, o exemplo mais claro é a história do Bin Laden, não é? Os Estados Unidos alimentaram os talibã porque eram adversários dos russos na ocupação do Afeganistão. Mais tarde, isso veio a dar origem ao Bin Laden e à Al-Qaeda. E, portanto, não era propriamente um objetivo desejado dessa evolução, mas a história tem estas lógicas. Portanto, há contradições e há explosões. Mas pensar que pode haver uma grande explosão clarificadora, uma grande bomba que ilumina o mundo, isso eu não creio que seja verdade. E, portanto, não vejo, não leio nenhuma das evoluções atuais a essa luz. Agora, como é que a União Europeia evolui neste sentido? Repare, a política da austeridade, que consequências é que tem? Tem como consequência que não pode haver regimes democráticos estáveis. Eles não podem existir. Vejam as condições de Portugal no Tratado Orçamental. Portugal tem que cumprir até 2034 a redução da sua dívida a 60%. O Governo faz um esforço enorme, com uma enorme contenção nas universidades, nos transportes, nas ambulâncias, em todo o lado dos gastos, para manter os famosíssimos 2,5%, grande glória de Portugal. Bom, e há uma vitória. Mas entendamos bem para que é que serve esta vitória. Porque Portugal cortar muito nas suas contas, e portanto reduzindo a economia em consequência, vai nos permitir o tal objetivo de, em 20 anos, reduzir a dívida para este nível? Simplesmente não. Simplesmente não. Pela simples razão de que, para ir reduzindo a dívida, não basta não aumentar muito. O déficit é um aumento da dívida. Não aumentar muito é bom. Não aumentar nada, melhor. Mas reduzir é outra coisa. Significa ir usando uma parte importante do que nós temos para ir abatendo a dívida. E se a austeridade de Passos Coelho foi o que foi, conseguindo um superávit primário da ordem dos 0,4, final, o
esforço de utilização de uma parte importante dos recursos para ir abatendo esta dívida, para tornar possível esse projeto durante 20 anos, é cerca de 10 vezes superior ao que Passos Coelho conseguiu. Algum governo em Portugal vai conseguir pôr de lado, depois do aumento de impostos de Passos Coelho, depois da redução das pensões e dos salários que Passos Coelho fez, o resultado foi 10 vezes mais pequeno do que aquele que é necessário para chegar a este objetivo daqui a 20 anos. Algum governo, alguma história de governos pode dizer a Portugal: olha, tu tens 22 anos, não tens emprego. Aos 42 volta, cá falamos, porque a partir daí já temos resolvido este problema. Isto não é possível com um regime democrático. Um regime democrático não pode fazer uma coisa destas. Portanto, a tensão que a austeridade cria é destruir os sistemas democráticos. Eu não fico muito satisfeito pelo PSOE implodir. Não tenho nenhuma simpatia pelo Sanches, acho que aquilo não representa nada, e tudo, mas quer dizer, mas estou a olhar para aquilo e a ver o Hollande desaparecer. Porque eu preferia que houvesse uma França que fosse forte num contexto da União Europeia em relação à Alemanha. E fico preocupado só a ver a Alemanha, porque a França desapareceu. Preocupa-me, do ponto de vista estratégico, nestes contextos. Agora, os partidos, estes partidos que foram governando há algum tempo, vão explodir. Porque não é possível. O que eles têm a dizer às pessoas não tem nenhum significado, não tem nenhuma razoabilidade. Propõe uma política que não pode ser aplicada. Vão fazer disparates atrás de disparates. Vão agravar os problemas um atrás do outro. E é assim que os sistemas políticos se vão abater. E depois leva a aventuras. O que o Renzi faz em Itália é uma aventura. Provoca um referendo, pensava que ganhava, tinha grande prestígio. Um ano depois, quando chega ao referendo, já não tem prestígio e vai perdê-lo. E, portanto, pronto. Vai por aí abaixo. Vocês sabem o que é o Renzi, não é? É o partido que resulta da evolução do Partido Comunista Italiano, mais alguns democratas cristãos que se foram transformando sucessivamente, fazendo uma coisa que é o Partido Democrático, que é aquela coisa, e pronto. Portanto, desse ponto de vista, tenho esse... é a visão que tenho. A sua última pergunta, a segunda questão. Passar. Uma questão. Em relação aos... Como é que vê os sinais que ainda estão apresentados por aqueles que dizem que se nós saímos do euro durante 10 anos será um inferno? Acha que se nós saíssemos do euro e voltássemos a moeda nossa, as consequências não seriam tão negativas como nos vendem vão ser? Bem, no inferno vivemos nós. Entendamos bem, quer dizer, se em 15 anos do euro Portugal nunca, não chega a uma média de 1%, não chega a 0,5% de média por ano, quer dizer que a nossa economia regrediu 15 anos. É o que nos aconteceu. Porquê? Porque Portugal não tem os instrumentos normais de uma economia e de uma democracia para responder a uma situação de dificuldade estrutural, que é poder desvalorizar a moeda, promover exportações, promover a procura interna, substituir importações, gerir a sua estrutura monetária. É o normal que qualquer economia faria. Um economista que tivesse vivido em Marte durante os últimos 15 anos e chegasse a Portugal, qualquer, o mais tradicional, o mais quadrado possível, e dão-nos dados da economia portuguesa, a primeira coisa que diria é: desculpa, vocês têm que relançar a economia. Estão a comprimir a economia para quê? Têm que relançar. Não tem um problema de emprego, então criem emprego. Não tem um problema de procura, cria procura. Porquê é que estão a reduzi-la? O que nós estamos a fazer é uma coisa... Reparem, não é só que é errado, é que não tem sentido nenhum. Nada bate certo. Uma frase não bate certa com a outra. Nada tem sentido do que está a fazer. Todos os esforços são impostos à economia portuguesa são grotescos, é um absurdo. Eles sabem que não pode resultar. O FMI põe nos seus relatórios: olha, aquilo da Grécia foi uma chatice, devemos ter reestruturado a dívida antes de fazer o programa. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Pois deviam. Pois claro. Mas como é que é possível que Portugal pague 8 mil milhões? Repare, a preparação do orçamento para 2017. O Governo anda a procurar, nas rubricas todas, 200 milhões de euros para conseguir aumentar as pensões. Mas vai pagar 8 mil milhões de euros em juros de dívida. Nós vamos pagar 3,5% de dívida a entidades financeiras que se financiaram para nos emprestar esse juro a 0%. Não há qualquer coisa aqui que está errada. Não há qualquer coisa aqui que está errada, incluindo instituições. O Fundo Monetário Internacional, 3,5%. União Europeia, 2,5%. O Banco Central Europeu ganha 1.000 milhões de euros com a dívida portuguesa todos os anos. E nós não temos 200 milhões para aumentar as pensões dos velhos que são miseráveis. Quer dizer, isto verdadeiramente não tem sentido nenhum, entendamos, não é? É assustador. Portanto, isso eu tinha a dizer sobre a questão do inferno. Agora,
Há muito poucos estudos sobre como é que se deveria ser feita a saída do euro. Eu fiz um pouco no Freire do Amaral, publicámos em livro, não conheço nenhum outro. E, portanto, o nosso é discutível. O que nós tentamos provar é que haverá um período de adaptação muito difícil. Eu não acredito nos que dizem, isto é muito simples, basta lançar uma nova moeda. Qual é o efeito de lançar uma nova moeda? É desvalorizá-la, melhorar as exportações e melhorar muito a capacidade de produção da economia portuguesa. Problemas é que isso tem, é que Portugal, importando uma parte significativa dos seus produtos, vai comprá-los mais caros. Exemplo, medicamentos. Se os medicamentos sobem 25%, isso é um problema para os velhos. E, em geral, para a população, mas sobretudo para a população mais carente. Portanto, para fazer isso, temos que saber como é que protegemos essa população. Segundo exemplo, os transportes. A gasolina fica mais cara, nós importamos gasolina. Embora seja verdade, Portugal já progrediu bastante em utilização de energias alternativas e, portanto, estamos um bocadinho mais protegidos desse ponto de vista. Outro exemplo, uma desvalorização de 25% a 30% significa que passamos a ter inflação, que é a melhor notícia que nós podemos ter, é ter que dizer-vos. Portugal precisa de inflação porque é a forma da economia poder crescer. Só que não estamos habituados a ela. Não é? Há muitos anos que não temos inflação. Alguns dos que estamos aqui nesta sala sabemos o que é inflação de 10% ou 15% por ano, 20%, ou mais normais, 6%, 7%, que é normalíssimo, aliás, mas atualmente não temos nada disso e, portanto, as pessoas não estão muito habituadas a viver com isso. Qual é o problema da inflação? É readaptar os contratos. Ou seja, é ajustar os salários e, sobretudo, ajustar as pensões, que são os mais vulneráveis do ponto de vista de uma situação inflacionária. E, portanto, é possível. Agora, depende muito de uma gestão muito fina, de preparação de planos de contingência, de saber exatamente o que se faz, de evitar a criação de incerteza e depois de grandes decisões. Digo-vos uma coisa, Portugal pode continuar ligado ao Banco Central Europeu. Bom, o preço já sabemos qual é. O Santander fica com o Banif porque o Banco Central Europeu quer que o Santander seja um grande banco, nada mais. E põe a conta no Estado português, 3 mil milhões de euros. Os chineses ficam com o BCP, os catalães ficam com o BPI, a Caixa Geral de Depósitos, que a Comissão Europeia queria privatizar, salvou-se, de facto, era a única grande vitória no sistema bancário, porque depois o novo banco será vendido à Fosun, não, o BCP ficará com a Fosun, o novo banco veremos a quem será vendido, e Portugal tem um sistema bancário que somos o único país da Europa. Reparem, não há nenhum outro país da Europa que isto se passe, em que 60% a 80% do sistema bancário vai ficar nas mãos da banca estrangeira. Não há nada de sequer comparável. E percebem porque é que isto é muito importante? Não porque eu não gosto dos catalães, ou dos franceses, ou dos chineses, ou o que seja. Mas quando o centro de decisão não depende da capacidade de contextualização social nacional, isso é extremamente perigoso. E é muito perigoso por uma outra razão. É que, se o meu objetivo fosse mandar na economia portuguesa, e se me oferecessem dois cargos, quer ser presidente de um banco, ou quer ser ministro da Economia, eu nem pensava em ser ministro da Economia. O ministro da Economia não sabe nada sobre a economia, sabe muito pouco, sabe o que lhe dizem. O banco sabe tudo. Porquê? Porque faz crédito a empresas. O banco sabe tudo sobre as empresas que o Estado não sabe. Portanto, se a banca catalã, que representa empresas catalãs, tem um banco português que tem conhecimento sobre a economia portuguesa, quem vai saber os ativos que podem ser comprados, operações que podem ser feitas ou não? Quem vai decidir créditos? Se uma empresa catalã produz componentes de automóvel, porquê é que o banco, que é detido pelo capital catalão, há de financiar em Portugal um concorrente da empresa que é dona deste banco? Porquê é que o há de fazer? Qual é o interesse a que obedece? É o seu acionista. Pois claro. Mas é normal que o faça, não é verdade? Portanto, os interesses são contraditórios. Portanto, é perigosíssimo para a economia portuguesa esta total dependência. E o Banco Central Europeu tem o controle desse processo, decide como é que ele evolui. Neste momento, o governo português não pode tomar nenhuma decisão sobre a Caixa Geral, o BPI, o BCP, o novo banco, ou o Santander em Portugal, porque essas decisões só dependem do BCE. Pode negociar o que é seu, se o BCE concordar, que é o caso da Caixa Geral. E concordou. Todo o resto que se passa nos outros, o governo português não decide. No domingo à noite, o BCE pode mandar uma ordem sobre o novo banco, que é cumprida na segunda-feira.
As regras europeias agora são assim, já não há governos nacionais na gestão da banca. São os mestres secretários. Nem isso, até podem nem ser informados. Podem nem ser informados. Ou são informados quando têm de pagar. No caso do BES. O BCE disse na sexta-feira ao governo português, Passos Coelho, na segunda o BES fechou. E o governo que fez foi fechar o BES, abrir um novo banco, é o que se chama a resolução, chama-se novo banco, e pôr lá os 4.900 milhões de euros. Pronto, recebeu as ordens. E pronto, cumpriu. Eu acho que isto não é uma situação possível na economia portuguesa. E não é. E por isso mesmo é que creio que procurar este caminho alternativo é essencial. Muito obrigado. Mais alguma questão urgente, se não houver? Agradecemos imenso a intervenção do Sr. Professor Francisco Louçã, agradecemos a presença de todos e as vossas contribuições e desejamos a continuação de boa tarde.